Quer conhecer como funciona a mente de um compulsivo? Well, fecha aqui nesse livro, ó. Pois é, aqui é o relato de um jornalista, meu amigo Luiz Almeida, relata a história real de um dependente químico, bipolar e codependente que viveu a montanha-russa das obsessões e compulsões em virtude de um comportamento descontrolado. Então, esse livro está sendo lançado hoje. Para saber mais sobre o livro Uma Mente Compulsiva, que vai ser lançado às 7 da noite, lá na Livraria de Leitura no Shopping da Ilha, meu amigo Luiz Almeida veio aqui para a gente conversar. Vem cá, Luiz. Seja bem-vindo, meu nobre. Obrigado, prazer, né? Estar aqui com você. Opa, o prazer é meu. Uma honra, né? Uma honra estar aqui. Né? Valeu, Luiz. Vira só um pouquinho para a gente ficar de frente para a câmera, nós dois. Luiz, eu estava vendo aqui que você conta, logo no início aqui, você conta como conheceu o Ricardo, é isso? Isso. Esse nome é um nome fictício? É isso, é para proteger a pessoa. Para proteger né? a pessoa. Isso. Tá? Aí o que você conta nesse livro, Luiz? Que eu estou vendo aqui, ó. Drogas, álcool, compras, sexo, depressão, tudo isso pode compor a mente de uma pessoa compulsiva? Isso. Aconteceu assim, no passado eu tive familiares, pessoas que eu gostava muito, que tiveram problemas com álcool. E acaba indiretamente a família sofrendo. Isso me interessou bastante, eu comecei a pesquisar e comecei a ver que pessoas estavam morrendo por causa disso. E aí eu comecei a visitar clínicas, grupos de mútua ajuda e conheci esse Ricardo, que tinha me contado que já tinha vivido tudo isso e que hoje ele estava em recuperação, vivendo muito bem. Mas aí eu me interessei pela história como jornalista, né? Comecei a ouvir, conversar várias vezes, aí entrei na mente do Ricardo e vi que durante esse processo dele ficar em recuperação, dele parar com as compulsões, ele mudava as compulsões. Isso me chamou muita atenção. Álcool, e de repente ele parava de usar álcool, aí ia para consumo, depois para comida. Então, consumo que você fala, consumo de gasto. Ele gastava muito, né? Comprar coisas desnecessariamente. E ele começava a fazer um ciclo de mudança. E claro que também algumas coisas eu me identifiquei também, né? Porque o gasto sempre... Todo mundo tem um pouquinho disso? Até digo assim, tem aquela compulsão de trabalho demais. E aí a pessoa também pensa que não é nenhum problema e às vezes está afastando ele da família, do lazer, né? Então todo mundo tem um pouquinho assim. Eu falando assim, com base na minha experiência como jornalista, eu não posso, ainda sou estudante de psicologia, eu não posso falar de uma maneira ampla, mas a minha experiência junto com ele, conhecendo, a gente sempre tem umas compulsões que são desenvolvidas e que precisam ser trabalhadas, o porquê, o motivo dessa compulsão. E foi o que ele fez. O segredo dele foi esse, ele começou a descobrir, e é o autoconhecimento, ele começou a perceber que havia um problema com ele, porque a grande dificuldade, Gisele, é a negação. Tá, inclusive eu vi aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, eu acho que eu era doente e não sabia, é isso? Isso. Tá aqui, ó, é a parte 1 do livro. Era um doente e não sabia. E como é que faz para saber, Luiz? Assim, eu digo, como é que acontecia? Ele saía de casa, por exemplo, contar um trechinho rápido, um spoilerzinho do coisa, ele saía de casa para beber, dizendo que voltava daqui a pouco. Passava 3 dias na rua. E ele sofria porque ele não entendia como uma pessoa como ele, pessoa educada, bem formada, fazia isso. E aí foi o que acontecendo, ele começava a sofrer muito com isso. E aí com o tempo ele foi começando a descobrir que aquilo estava prejudicando a vida dele. Essa é uma coisa que eu percebi logo, quando a compulsão, a obsessão começa a prejudicar a sua vida social, a sua vida familiar, disso, como, por exemplo, hoje, quando a pessoa fica aprisionada, as curtidas que ela recebe no Instagram, por exemplo. Boa. E aí ele fala um pouco disso assim, tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes posta uma foto e não recebe curtida e sofre. Mexe com a cabeça da pessoa. Né? Porque por que eu não recebi essa curtida que eu queria? Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, é quando isso começa a ser digamos, um atrapalho na tua vida, quando começa a te prejudicar socialmente. Tem que observar. Tem que observar, porque já é um sinal. Uma história. E aí fala interessante, conta desde a infância dele, e aí é o segredo que eu recebi rapidamente um retorno muito grande. Eu sorteei um livro num ambiente onde tinha um alcoólatra, né, e por qual que ele disse que deixou o livro em casa, a filha leu. E ela disse que ficou maravilhada porque ela entendeu o pai dela. E aí nesse livro conta que ele, de criança, ele já tinha as obsessões e as compulsões. E se hoje, sim, e aí eu fiz esse livro, ele me pediu, inclusive, que era nesse sentido, para que as pessoas leiam e observem desde cedo que ela já está sendo trabalhada.
E a pessoa vai incentivando, e na verdade está criando, uma bomba que pode explodir lá na frente. Aí vem o desvio da compulsão, que pode chegar ao álcool e outras drogas. E, Luiz, nesse sentido, aí você falou aí do envolvimento, por exemplo, de uma filha, né? Nesse sentido, como é que a família pode atuar nisso, pode ajudar, ou como se comportar? Tem, mais uma vez, entra a negação. Muitas vezes, assim, chega uma pessoa e fala assim, eu vi seu filho usando droga, ou então seu filho que chegou bêbado, que estava na festa bêbado. Família, do modo geral, pelo que eu vi na experiência deles, não aceita, né? Não acredita, né? Então, a família tem que entender que quando acontece um problema como esse, e aí foi o que aconteceu, ela precisa entender que a doença é da família. Existe um problema estrutural, no caso dele, né? Que há um problema. E aí fala assim, o que é uma família desestruturada? Não quer dizer que seja aquela que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma coisa. Às vezes tem uma família totalmente montada, uma família de margarina, e na verdade dentro dela, dentro dela existe uma mudança de comportamento. O pai trabalha muito e tenta resolver os problemas do filho com presentes, não dá atenção, e aí começa a dar um problema muito sério. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu estou me baseando no livro, né? Mas o que eu vi também, que acontece muito. Então a família tem que entender que é uma doença da família, não é ele que é dependente químico, não é ele que é compulsivo, não é ele que tem problema com comer demais. Ele tem o problema, mas há um conjunto que precisa ser trabalhado junto. Não vou te perguntar o final da história, mas eu vou te fazer uma pergunta que pode levar as pessoas a deduzirem. Vamos lá. Há um final feliz? É possível vencer a compulsão? É possível? Possível. Assim, a dependência química não tem cura, né? Ela pode ser detida e trabalhada. Assim, consegue-se viver com qualidade. Porque o segredo é o autoconhecimento, saber aonde dá, saber que tem um problema. Os seus limites. Que precisa saber que dentro desse seu problema, ele precisa de certas coisas, não vai dar para ele fazer, né? Até onde dá ele consegue, e aí ele começa a observar. E no livro ele tem todo um conjunto que ele trabalha, que é médico, psicólogo, né? Grupos de mútua ajuda, e que aos poucos foi se liberando, mas ele não pode esquecer nunca que ele tem um problema. Porque no momento que ele vai para o shopping, desesperado, e ele está com uma frustração muito grande, vai com o seu cartão de crédito, está arriscado ele detonar, e a mesma frustração depois que compra e chega em casa é de quem usou alguma droga. O arrependimento, ao choro, porque comprou 4, 5 calças que não precisava e se endividou. É muito interessante. Ó, deixa eu falar aqui dos tópicos do livro, dos capítulos, só para poder despertar a curiosidade do pessoal. É muito bom o livro, não é porque eu escrevi não, mas é muito bom. Foi testado. Foi testado já. Ó, era um doente e não sabia, o início do fim, nascia um lutador, uma criança de muitos pais, o primeiro encontro com o álcool, o primeiro porre, obsessão, compulsão de gente grande, o adulto obsessivo e compulsivo. Gente, os tópicos são muito bons, os capítulos, né? A overdose, bipolaridade e dependência química, deixa eu ver o que mais, ó. Estranhas manias, dinheiro, uma relação muito louca, redes sociais, fobia social, ansiedade e codependência, como vem lidando com isso. O verdadeiro milagre começa a acontecer, família difícil demais, o início da recuperação. Então são alguns dos itens que compõem o livro. Está aqui, vamos dar o serviço, Luiz, hoje, a partir das 19 horas. Isso, a partir das 19 horas, vai chegando lá, né? Tá, na livraria Leitura. No Shopping, né, da Ilha. Shopping da Ilha. Quero dizer uma coisa interessante, esse livro foi lançado já em Portugal também, né? Então é muito internacional, bom. Né? Então é um livro que já... Só quer ser, né, Luiz? Só quer ser, né? Já que é para fazer um estrado, faz logo internacionalmente. Faz logo internacional. Então, assim... você falou muito bem, há uma esperança, né? O livro não conta toda uma trajetória, mas uma trajetória também de recuperação e dicas de como lidar com essas situações todas das compulsões. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade. À noite eu vou lá para poder pegar eu não dei o autógrafo. Que é para me forçar a ir lá, eu estou sabendo. E aí o seu público ir para conhecer você de perto. Obrigado, um abraço. Valeu, Luiz. Muito obrigado, meu irmão.